Bom dia, queridos. A gente está aqui hoje, para começar a compartilhar da leitura bíblica anual. Então, quero estar compartilhando com os irmãos. Eu devo fazer 3 vídeos na semana, compartilhando leitura de pelo menos 2 dias ou 3 dias, tá? Então, quero começar hoje compartilhando aqui a leitura bíblica de sábado e domingo, tá? Eu sempre mando no grupo, né? O descritivo das leituras, dos capítulos, versículos da leitura bíblica que a gente fez a semana. Pronto. Sábado e domingo, nós lemos aqui, né, o descritivo da leitura bíblica era Provérbios 26, 27, tá? Também Levíticos 14, 15 e 16, né, lá no Velho Testamento. E, por último, Mateus capítulo 12. Né? Para sábado e domingo, esses eram os capítulos de leitura bíblica. E aqui, muito rico, muita coisa. Então vamos começar aqui por Provérbios. Né? Começando aqui no capítulo 26 e também 27. Ele vai falar muito sobre 4 tipos de pessoas. Então ele vai falar sobre o tolo, o preguiçoso, o briguento, o rixoso e, por último, o invejoso. Então, são os 4 tipos de pessoas que esse capítulo de Provérbios vai tratar de forma diferente, de maneira diferente. Olha que interessante aqui. Aqui fala sobre o tolo, por exemplo. Tolo não é uma pessoa, simplesmente se olhar no dicionário, uma pessoa sem inteligência. Não, a Bíblia não trata só sobre questão de inteligência, mas sobre sabedoria. Então, o tolo é aquele que não age debaixo da sabedoria que vem do alto. Por quê? Porque não a busca, ok? Então, basicamente, esse é o tolo. Então, quando uma pessoa que é tola se cala, o próprio Provérbios diz que ela se passa por sábio, tá? Porque o calar é ouro. Então, você vai ver algumas coisas interessantes aqui em 26 e 27. Esse versículo basicamente não está lá. Eu estou citando aqui porque a Provérbios fala muito sobre esses 4 personagens. Aí tem um aspecto interessante aqui. No versículo 4 diga, não responda o tolo na sua tolice. E no versículo 5 fala, responda o tolo na sua tolice. Interessante, né? Responder ou não responder? Eis a questão. Na realidade, os dois estão certos, né? Porque isso depende do equilíbrio. Tem momentos que você precisa responder o tolo, ok? Porque ele está fora da sabedoria de Deus. Mas tem outros momentos que tem que se calar e não responder o tolo. Então você tem que ser guiado pelo Espírito para tomar a decisão certa, tá? O tolo também na Bíblia é chamado de insensato, uma pessoa que não tem um senso comum, tá? Ou um senso que vem do Espírito, para que o que seja comum ao povo não seja prejudicado. E é interessante, fala também sobre o homem briguento, né? Ou a mulher também, né? A mulher briguenta, o homem tolo, a mulher tola, o preguiçoso, o homem ou a mulher. E por último também fala sobre o invejoso. Olha que interessante, mas o invejoso também tem um aspecto que o provérbio chama ele de o inimigo, tá? O invejoso, ele tem um aspecto de inimigo. Interessante isso, porque muitas vezes o invejoso, ele vai se tornar um inimigo ferrenho da sua vida, tá ok? Então, Provérbios traz muita sabedoria com relação a esses assuntos, amém? Então, vamos compartilhar aqui do Provérbios 26 e 27. Ponto 2, né, da nossa leitura bíblica, que seria livros de Levíticos 14, 16, 15 e 16. Levíticos 14, 15 e 16. Bom, o que diz Levíticos capítulo 14? O que se trata, né, o livro de Levíticos 14? É a lei da lepra, tá? E fala sobre a lepra na pessoa, no homem, também na casa, na roupa, né? E ali fala os aspectos de como se comportar com relação à lepra. E a gente sabe muito bem que no Novo Testamento a lepra fala de pecado. Então, onde se está com lepra simboliza o pecado, ok? E é interessante isso porque a lepra, por si só, ela já teria que você estar ligado, antenado com relação à lepra. Quando a lepra fala de, né, você, né, a lepra está em você, o pecado está em você. Então, basicamente tem um tratamento específico que você precisa buscar em Deus interiormente, ou seja, tratar coisas relativas à sua alma, que pode estar doente, ou seu espírito, que pode estar afastado de Deus, ou talvez também o seu corpo, que esteja fora daquilo que é o ideal que Deus quer para nós. Nós devemos apresentar o nosso corpo, alma e espírito irrepreensíveis diante de Deus. Então, os 3 aspectos, quando fala de você, fala do seu corpo, alma e espírito.
com relação à lepra ou pecado. Mas também temos a questão do pecado nas roupas, né? Biblicamente, roupa, o que quer dizer roupa? Se você for lá em Apocalipse, no final, a gente também tem algumas menções sobre a questão de roupa. Roupa, lá em Gênesis e também lá em Apocalipse, fala de cobrir a nossa vergonha, né? Ou a nossa nudez. O que a Bíblia quer dizer cobrir a nossa vergonha ou cobrir a nossa nudez? Porque a nossa nudez, ela afronta a outra pessoa que está nos vendo, ok? Então, se eu vou colocar um princípio hermenêutico, você voltar lá em Gênesis, então roupa fala de relacionamento. Olha que interessante. Então, quando se fala de pecado de lepra na roupa, está falando de relacionamento. Como é que a gente sabe disso? Apocalipse também tem uma menção, capítulo 19, que João viu os santos vestidos de linho branco puro e finíssimo. E ele pergunta aos anjos que são aquelas vestiduras. E ele fala, são os atos de justiça dos santos. E você tem atos de justiça com o seu próximo. Então, quando você fala de roupa, cobrir a sua nudez ou a sua vergonha, fala de atos de justiça. E atos de justiça fala de relacionamento, ok? Então, pecados com relação à lepra, né? Em Levíticos ali, a lei da lepra na roupa, significa pecado dentro de relacionamentos, ok? Dentro da comunidade, por exemplo. E também temos o pecado da lepra da casa, né? Atinge a nossa casa. Aí já está falando do nosso núcleo familiar. O nosso núcleo familiar muitas vezes pode ser atingido, né, com as questões. Falando isso espiritualmente, tá? Mas ali a lepra da casa, que hoje a gente conhece como um mofo, prejudica o que? A nossa saúde ou a saúde da nossa família. É muito interessante isso. Avançando aqui, porque é muita coisa, irmãos, para falar em um curto tempo. Então, Levítico aqui, porque é muita coisa, irmãos, para falar em um curto tempo. Então, Levíticos capítulo 15 fala sobre a lei da higiene pessoal, né? Ou dos fluxos do homem e os fluxos da mulher também. Então, como se comportar com relação à higiene pessoal, né, para com o próximo. Então, ali, o Levíticos capítulo 15 fala muito sobre isso, né? É interessante, você vai ver que está ligado também lá em Mateus 12, que são coisas que Jesus questionado pelos fariseus, tá? E, por último, aqui, Levítico 16, né, fala sobre a lei, né, da passagem do sacerdócio. Quando um sacerdote, né, vai passar o sacerdote para a sua próxima geração, né, de sacerdotes. Então fala sobre uma passagem de geração de sacerdócio santificados ao Senhor. Então Levítico 16 basicamente trata sobre isso e no seu final fala sobre o Yom Kippur. Depois eu vou gravar um vídeo só falando sobre o Yom Kippur aqui, tá? O Yom Kippur, que é o dia da expiação, né? É o dia onde o sumo sacerdote oferece o sacrifício, que foi o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, por todo o pecado de todas as nações, ou de toda a nação de Israel e dos estrangeiros que lá estavam, tá? E por último, e com muita importância, a gente tem que falar aqui sobre o capítulo de Mateus 12, na leitura bíblica. Mateus 12, ele fala sobre muitas coisas em Mateus 12, então daria uma pregação aqui e não é o intuito do vídeo. O intuito do vídeo é orientação, né, e instrução na leitura bíblica. Então Mateus 12 fala sobre a perseguição dos fariseus em relação ao ministério de Jesus. Eles perseguem com relação ao sábado, ao que se come ou que se deixa de comer, né? Eles também abrangem um aspecto muito importante em Mateus 12, que eles acusam Jesus de estar expulsando demônios por Beelzebul e blasfemam contra o Espírito. E aqui, nesse texto, fala sobre o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, que é um dos únicos ou poucos dos 3 pecados que não se tem perdão. Depois eu vou falar sobre outros aspectos, mas esse é o principal, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então Jesus trata isso pesadamente com os escribas e os fariseus. Terceira coisa, né, falar algo interessante, que é o que eu falei que está conectado com Levíticos, também está conectado lá com Provérbios, né? Levíticos aqui, né, sobre a lei de higiene pessoal, é uma das leis que no começo do capítulo 12, os fariseus acusam Jesus, né, de estar infringindo essa lei aqui. E Jesus fala sobre ela e sobre o sábado, inclusive. Também aqui fala sobre a boca fala do que está cheio o coração. É interessante porque em Provérbios, que eu entrei com vocês aí, fala exatamente sobre isso, né? O tolo, né, que fala precipitadamente, o brigão, o rixoso, o preguiçoso e sobre o invejoso. Então tudo isso está dentro do nosso coração. E Jesus fala isso aqui, interessante, em Mateus 12, uma conexão, um link de um texto com o outro.
Então dá para você fazer isso na leitura bíblica, né? A boca fala do que está no seu coração, Jesus está falando. E lá em Provérbios hoje você entendeu que o briguento, né, o tolo, o rixoso, o invejoso, o preguiçoso, são coisas que estão deteriorando interiormente o seu coração, que você precisa se desvencilhar disso e a sua boca, né, passar a falar de coisas novas que você vai encher o seu coração, né, do Espírito Santo de Deus, encher-vos do Espírito. E por último, e não mais importante, ou menos importante, Jesus fala sobre a guerra espiritual, em Mateus 12. Né? Ele vai lá falando sobre o espírito mundo, quando sai da vida de um homem, né? E o homem não preenche a sua casa, o seu coração, com coisas que são os tesouros preciosos do espírito. O que vai acontecer? O espírito imundo vai voltar a perturbar a vida dessa pessoa. Aquele mesmo espírito que te levava, né, para a tolice, para a falta de senso comum, né, para preguiça, para briga, contenda e rixa, aqueles mesmos espíritos que te levavam para insensatez, o mesmo espírito que te levava a conduzir seu coração para inveja, que preenchia o teu coração, a tua casa com isso, se você não tomar cuidado e não preencher com valores opostos a esse, né, esses espíritos voltam e trazem 7 espíritos piores do que ele em outras áreas. E o seu estado final fica pior do que quando o espírito sai. Então, esse texto de Mateus 12 também fala sobre a questão da guerra espiritual. Então, olha quão preciosa a leitura bíblica é. Quantas coisas hoje nós conseguimos compartilhar em poucos textos, isso no sábado e no domingo. Durante a semana eu vou estar gravando outros textos, né, conectando o Velho e o Novo Testamento com coisas preciosas para a nossa vida. Um beijo para todos aí e vamos seguindo a nossa leitura bíblica anual. Vamos ler a Bíblia toda no ano. Amém?